vai daquela leitura número 200 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, que diz assim: a morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado e mais cedo ou mais tarde você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será muito mais feliz. A reunião só dia 12. Eu já tinha avisado ali fora, porque eu acho que esqueci de te avisar. Bom, gente, antes da gente fazer nossa prece inicial, eu gostaria de avisar a todos vocês acerca da programação da nossa casa. Ela está abrindo para o público às segundas-feiras, a partir das 19 horas, com evangelioterapia, irradiação e passe. Nas terças-feiras, nas quintas e na última sexta-feira do mês, nós temos os grupos de estudo que são online e eles acontecem pelo Google Meet. Depois, para maiores informações, é só conversar com a Andressa. Inclusive, aqui vai um convite muito especial para quem já fez o ESG 1, porque nós vamos iniciar o ESG 2, e para quem já fez o ESG 2, repetir o ESG 2, porque estudar nunca é demais. E aos domingos, quinzenalmente, nós estamos fazendo o estudo da mediunidade. Estamos encerrando aí uma obra e vamos iniciar outra. É sempre a partir das 16h30. E aos sábados, nós estamos aqui, nós temos a vibração, que começa às 15h30, aberta ao público, e logo depois a palestra pública, seguida do passe, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece inicial, e aí eu gostaria também de lembrar a todos vocês que nós estamos nos aproximando do aniversário de 10 anos do Centro Espírita Irmã Sheila, que acontecerá dia 16 de novembro. A gente vai começar a fazer a divulgação brevemente do seminário, mas já vou me antecipando, avisando para vocês que esse seminário irá acontecer lá no espaço João Cláudio, no Teatro João Cláudio, com as presenças da doutora Kátia Marabuco, que é oncologista, presidente da Associação Médica Espírita, o Bernardo Freitas, que é psicólogo e membro da Associação Médico Espírita, e a Cacilda, que também é membro da Associação Médico Espírita. Nós vamos abrir inscrição. Por quê? Porque normalmente quando a doutora Kátia vem, e ela é quem faz o aniversário do Sheila há 10 anos, todos os anos é ela. Normalmente, o ano passado, essa casa aqui cabe no máximo 55 pessoas, 50 talvez apertado, sentados. A gente tinha 96 pessoas aqui dentro. Negócio de a gente sentar no chão, quase sentado no colo do outro. Então, a gente resolveu levar o aniversário de 10 anos para um outro espaço. Depois a gente vai abrir inscrição para esse seminário. Nós já estamos providenciando aí a confecção das camisetas do aniversário. Aí quem quiser a camiseta pode também falar com as meninas lá fora, tá bom? Só para avisar para vocês, 16 de novembro, não esqueçam. Se a partir das 3 horas, das 3h30 da tarde, lá no espaço João Cláudio Moreno, lá no teatro. Então, fazer nossa prece inicial, aquietar aí o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao alto. Rogar a Jesus e aos Espíritos amigos que nos assistem, que eles derramem sobre nós a sua luz, a sua paz e as suas bênçãos. Que nós possamos conectar os nossos corações aos benfeitores amigos que nos trouxeram até aqui hoje, porque querem o nosso bem. Pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que, através dos seus corações magnânimos, nos facilitem a compreensão dos ensinamentos desse encontro, para que eles sirvam de instrumento de transformação do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Que nós saibamos, Senhor,
colocar em prática tudo aquilo que recebemos. Pois como aprendemos contigo, aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, hoje eu vou fazer uma fala, para mim, muito especial. Eu não sei se vocês conhecem o livro Francisco de Assis, psicografado pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito miramês. Esse livro conta a história de Francisco de Assis, conta a sua história desde a sua encarnação anterior a Francisco de Assis. E é um relato lindíssimo, porque fala de um dos maiores símbolos do cristianismo. Quem nunca ouviu falar de Francisco de Assis? Ontem, dia 4, nós comemoramos, dentro da cultura cristã, dentro do catolicismo, o dia de Francisco de Assis. Mas eu não sei se vocês sabem, ele não nasceu dia 4 de outubro. Não é a data do nascimento dele. É a data em que a Igreja Católica oficializou como data de comemoração do dia daquele santo. Porque dentro da tradição católica, cada dia da semana e do mês tem um santo específico, né? Então, aquilo ali é cultural. É uma cultura que se criou. Do jeito que a gente tinha na Roma antiga, um dia dedicado a cada deus, né? Porque eles eram politeístas, um dia dedicado a cada deus. Nós temos dentro do catolicismo um dia dedicado a cada santo. Então, Francisco de Assis nasceu na Itália, em 26 de setembro de 1181. Ele nasceu em plena Idade Média. 1181 era ali a Idade Média. Então ele nasceu em setembro. Ele nasceu dia 26 de setembro. Dia 26 de setembro é o dia oficial no hemisfério ocidental. É o dia oficial de início da primavera. Então ele nasceu com o nascer da primavera. Ele nasceu com a chegada da primavera. Então a gente não confundir a data do dia 4 de outubro, que é a data de comemoração do santo, né, daquele que foi canonizado pela Igreja Católica, com a data de nascimento. Francisco de Assis nasceu na Itália em 26 de setembro de 1111 e desencarnou em 1226, aos 44 anos de idade, um bebê, né? Muito jovem. Ele desencarnou muito jovem. 2 anos depois da sua morte, foi que ele foi considerado santo. Então não foi assim, morreu, virou santo. Não foi desse jeito, né? Ele foi proclamado patrono da Igreja Católica em 1979 e patrono dos ecologistas católicos. Não tem uma relação muito forte, né, de São Francisco de Assis com os animais? Ele é patrono dos ecologistas e ele foi declarado patrono dos ecologistas pelos católicos, obviamente, em 1979. Ele também era chamado de poeta, porque ele cantava para o sol, cantava para a lua, cantava para as estrelas. Segundo seus biógrafos, ele era um homem alegre, terno, simples, amoroso, uma criatura de paz e de bem, que tinha estima por todas as criaturas, não só pelos seres humanos, por todas as criaturas. Tinha uma grande estima por todos os seres criados por Deus e amava intensamente a Jesus e a Maria. Ainda muito jovem, quando ainda vivia para o mundo, filho de ricos comerciantes na cidade de Assis, ele entrou em um templo católico que estava em ruínas. E ao chegar nesse templo, que era a igrejinha de São Damião, vendo ele praticamente todo destruído, ele encontrou uma imagem de Jesus em um altar.
muito antigo. E ele ficou impactado com que a igreja inteira estava em ruínas, em pedaços, e aquela imagem do Cristo estava intacta. Então ele senta-se em um escombro, fecha os olhos, e naquele momento de meditação ele ouve alguém dizer: Francisco, restaura a minha casa. E ele imaginava que ele deveria restaurar a igreja de São Damião. E aí ele corre depressa ao comércio do pai, e ele também havia se tornado comerciante, e lança uma promoção, porque eles eram comerciantes de tecidos caros e raros. E aí ele lança uma promoção e coloca todos os tecidos para serem vendidos, todos os tecidos para serem vendidos pela metade do preço, para poder angariar dinheiro para construir a igreja. E aí o pai pensa, ele enlouqueceu, ficou doido, vai destruir com toda a fortuna da família para construir uma igreja. E o pai então pede aos servos que levem o filho à presença dele e diz para ele que não irá permitir que ele gaste uma moeda sequer para a reconstrução daquelas ruínas, porque aquela igreja havia sido abandonada, porque ninguém mais frequentava aquele lugar. E ele diz que vai reconstruir a igreja. E o pai dele disse: se você insistir nessa loucura, você não é mais meu filho. Ele sai da presença do pai, vai para a praça pública, lá ele se despe, fica nu como nasceu, entrega para os servos do pai todos os bens que ele poderia ter e diz que a partir daquele momento ele não tem mais pai, que o pai dele é Deus. Só que esse é um processo longo para chegar nesse dia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas dentro da história de Francisco de Assis, pela perspectiva espírita, contada por Miramês, psicografada por João Nunes Maia, Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, o apóstolo João, aquele que acompanhou Jesus até o Calvário, aquele que ficou com Maria enquanto Jesus agonizava na cruz, aquele que se auto-intitulava o discípulo mais amado, que ele se dizia: eu sou o discípulo mais amado. É ele que volta ao mundo para restaurar a casa de Jesus, o cristianismo, que agonizava durante a Idade Média. Vocês se lembram das aulas de história, né? O que aconteceu no planeta no período da Idade Média? A maior carnificina da história. Se nós juntarmos todas as guerras civis que já aconteceram no planeta Terra, elas não chegam a contar 5/10 da quantidade de pessoas que morreram queimadas, degoladas, sacrificadas na Idade Média. Então, o Miramês vai contando a história de Francisco de Assis a partir da história de João Evangelista. E o livro começa quando João Evangelista, já idoso, porque foi o único que morreu de morte natural, foi o único que morreu de morte natural, todos os outros foram crucificados. Ele morreu de morte natural, de velhice. A história começa quando João Evangelista, já velhinho, já idoso, Maria já havia morrido, porque ele cuidou de Maria até ela morrer.
Porque Jesus disse aos pés da cruz para João: João, eis tua mãe. Maria, eis teu filho. Ele acompanha Maria até o último momento, cuidando dos leprosos, cuidando dos caídos do caminho, pregando o evangelho. Ele não se afastou de Maria nem por um momento. E aí o Miramês começa a história já na velhice, na senectude do apóstolo João Evangelista. E João Evangelista está sendo caçado pelo imperador romano da época. E ele vai preso. E todas as vezes que ele era preso, acontecia um episódio engraçado. Ele era preso, poucos dias depois, João Evangelista sumia da prisão. Por quê? Alguém deixava ele fugir, porque ele evangelizava os soldados. E aí os soldados deixavam ele escapar. Aí que foi que o imperador resolveu? O imperador resolveu que ia mandá-lo para a ilha de Patmos. É uma ilha deste tamanhozinha, em território grego, que fica no meio do oceano. É só água e um pedacinho de terra desse tamanho. No livro, o Miramês relata que João Evangelista conseguia dar a volta na ilha toda em uma manhã, caminhando. E ele foi preso na ilha de Patmos. E lá nessa ilha, sempre iam 3 soldados para manter a vigilância, para que João Evangelista não fugisse, nadando no meio do oceano, idoso, mas iam sempre 3 soldados. Foram os 3 primeiros a abandonar o emprego de soldado, foram evangelizados. Depois foram mais 3, depois foram mais 3, depois mais 3, mais 3. Eu sei que o Império perdeu quase 500 homens evangelizados por João Evangelista na ilha de Patmos. Todos que iam, João Evangelista, contando as histórias de Jesus, falando do Cristo, evangelizavam os soldados. E eles, iam embora. Não voltavam mais para o carro. O imperador já aborrecido com aquilo, porque o prejuízo já estava sendo muito grande, ele disse: não, pois agora nós vamos fazer o seguinte, esse homem já está velho, está idoso, nós vamos agora colocar um caldeirão de óleo quente para ferver, colocar o senhor João Evangelista dentro e vamos matar João Evangelista. Ele vai derreter e dissolver no óleo quente, depois joga no oceano e acabou. Ninguém nunca nem vai saber. Os cristãos nunca vão saber. Soldados foram para a ilha, chorando, desesperados, porque não queriam matar o pobre João Evangelista. Acenderam a fogueira, botaram o caldeirão de óleo quente, botaram o João Evangelista dentro, cozinharam o João Evangelista por 3 dias. Ele morreu? Não. Ele não morreu cozinhado no óleo quente. Os soldados ficaram tão apavorados com o fato de ele não morrer queimado no óleo quente, que os soldados apagaram o fogo, derramaram óleo dentro do mar, pegaram João Evangelista, tiraram da ilha, levaram para uma outra cidade e disseram: você vai embora. E a partir de hoje seu nome não é mais João. Seu nome não é mais João. Você tem que ter um nome novo. E você vai se esconder. Porque se o imperador descobrir, mata você e mata a gente também. E eu sei que você não quer que a gente morra. Ele: não se preocupe, meus filhos. Eu vou me embora. E aí ele saiu para um outro povoado. E lá ele se deu o nome de Pai Francisco. Está lá no livro. Ele se batizou Pai Francisco. Mas o livro inteiro, especialmente nessa primeira parte, relata os dias em que João Evangelista ficava sozinho na ilha. Foi ali que ele teve todas as visões do Apocalipse, que são metafóricas, são metáforas. Foi na ilha de Patmos que ele escreveu grande parte do Apocalipse. Foi na ilha de Patmos
que ele sozinho e devido à solidão e os soldados apavorados viam os cardumes e mais cardumes de peixes se aproximarem da margem da praia para ouvir Francisco de Assis pregando o Evangelho. Era na ilha que as revoadas de pássaros no fim da tarde pousavam para ouvir Francisco de Assis pregando o Evangelho. E todos os animais da ilha iam ao encontro de Francisco de Assis, porque ele não tinha para quem pregar. Então ele pregava para as criaturas de Deus. Aí vocês estão sacando Francisco de Assis e João Evangelista? A ligação de Francisco de Assis com os animais, com as criaturas? E ele sai então, Pai Francisco, vive ainda quase até os 100 anos de idade e morre de morte natural. E alguns anos depois, no plano espiritual, segundo Miramês, Maria de Nazaré, que o recebeu quando ele desencarnou, Maria de Nazaré, juntamente com Jesus, o convocam para uma nova missão. Que ele teria que voltar à Terra para preparar o advento do Consolador Prometido, que ele mesmo anuncia no Evangelho. Porque quem anuncia o Consolador Prometido é João. E virá um outro Consolador prometido por Jesus. E ele então começa a se preparar para retornar à Terra. Só que ele retorna à Terra mais de 1000 anos depois. Quase 1 milênio depois. Ele retorna à Terra com Francisco de Assis. A obra mediúnica, Francisco de Assis, Miramês, João Nunes Maia. Mas há muitos fatos dentro do romance que explicam a ligação entre a encarnação dele como João Evangelista e como Francisco de Assis. Os dois foram grandes evangelizadores. Os dois tinham uma ligação muito forte com a natureza, com as criaturas de Deus. Outra compatibilidade muito marcante é que dentro da biografia de Francisco de Assis, mesmo antes dele ser um homem religioso, dele ser um homem do mundo, ele adorava a imagem de Maria de Nazaré. Ele era impressionado com Maria de Nazaré. Ele tinha verdadeira adoração por Maria de Nazaré. E João Evangelista ficou ao lado dela até o momento em que ela desencarnou. A Joana de Ângeles, que vocês conhecem como mentora do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, ela, em uma das suas vidas passadas, isso quem relata é o próprio Divaldo, em uma das suas vidas passadas, ela foi Santa Clara de Assis, a mentora do Divaldo. Uma vez, Divaldo viajou para a Itália. Fez uma viagem para a Itália e a Joana de Ângeles, mentora dele, pediu que ele fosse visitar o túmulo de Francisco de Assis. E ele perguntou por quê? Se a gente sabe que lá não tem nada, não tem corpo, não tem nada, não tem, né? Acabou tudo já há quantos 1000 anos. Para que eu vou visitar o túmulo de Francisco de Assis? Porque até então ele não sabia. Mas mesmo assim, contrariado, né? Porque o Divaldo, você assistiu o filme do Divaldo? Se você não assistiu, assista. E o Divaldo é teimoso, né? Contrariado, ele foi visitar o túmulo de Francisco de Assis. Muito bem. Quando ele chegou lá diante da sepultura, a Joana de Ângeles ditou uma mensagem enorme para ele. Tinha pedido para ele levar papel e caneta. E ela ditou uma mensagem, agora tu imagina a cena.
a pessoa na Itália, dentro de um cemitério, sentado diante da tumba de Francisco de Assis, psicografando uma carta com a caneta e o papel. O povo passando, quem será aquele doido, né? Olhando para o pobre do Divaldo. Ele terminou a psicografia, aí ela, Joana de Ângeles, orientou o Divaldo a visitar o convento Santa Clara de Assis, que existe na Itália, que está lá na Itália. E ele pensando, essa mulher está doida, me mandou psicografar uma carta e disse que não era para eu ler. Ele disse, não, leia a carta, pegue a carta e guarde a carta. Agora nós vamos no convento de Santa Clara. Se mandaram para o convento. Lá dentro do convento tem a tumba com o corpo de Clara, que conviveu com Francisco de Assis. Irmão Sol, Irmã Lua. Era assim que eles se chamavam, carinhosamente. Por quê que eles se chamavam de Irmão Sol e de Irmã Lua? Lá no livro Francisco de Assis a gente entende. Porque ele amava profundamente Clara. E Clara amava profundamente Francisco. Mas eles não podiam ter uma vida amorosa no sentido, né, de marital. Porque ele era um missionário de Jesus e ela também uma missionária do Cristo. E ela se tornou missionária do Cristo quando o conheceu. Então eles não podiam se encontrar, então Irmão Sol e Irmã Lua. Aí ele chega diante, o Divaldo chega diante do túmulo. Está lá o corpo de Clara. Aí Joana disse, leia, Divaldo, da psicografia. Aí ele foi ler a psicografia. Foi que ele se deu conta de que Joana de Ângeles estava dizendo para ele, contando para ele a história da sua encarnação como Clara. Ela viveu com Francisco de Assis e hoje é mentora do Divaldo Pereira Franco. Poucas pessoas sabem disso. A gente só tem essas informações quando a gente lê o livro do Miramês, que são quase 300 páginas, contando a história de João Evangelista de Francisco de Assis. E aí tem uma outra curiosidade com relação à vida de Francisco de Assis. Todo mundo conhece aquela... Eu não vou contar os detalhes do romance para vocês lerem depois, né? Não está aqui dando spoiler. Tem uma canção muito famosa, que todo mundo conhece, que é atribuída a Francisco de Assis. Vocês sabem qual é? Que chama Canção da Paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Canção da Paz é o título dessa oração da paz em algumas traduções. Todos nós conhecemos como sendo de autoria, né, de Francisco de Assis. Internacionalmente, mundialmente, essa oração da paz é conhecida como a oração de Francisco de Assis. No entanto, essa oração não é de Francisco de Assis. Foi atribuída a ele. Atribuída a ele. Mas essa canção, ela surgiu pela primeira vez dentro de uma igreja católica que ninguém sabe de quem é a autoria. Pela primeira vez, ela surgiu em 1912 em um boletim publicado em Paris. Em 1912, quantos mil anos depois que Francisco de Assis já havia desencarnado. Ela surge em um boletim publicado em Paris, e aí somente em 1916, em Roma, é que aparece pela primeira vez essa oração com a imagem de São Francisco do lado. E embora ela capte muito da essência de quem é Francisco de Assis, essa oração não é dele. Nunca foi encontrada em seus pertences, não é de sua autoria.
A autoria é anônima. Foi atribuída a Francisco de Assis pelo Vaticano, por Roma, mas não é de autoria dele. Não é. Mas a oração da paz, ela traz para nós a essência da vida de João Evangelista e de Francisco de Assis. Francisco de Assis comparece na obra de Allan Kardec, já nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Ele ajudou Kardec a organizar a obra fundamental do Espiritismo. Por quê? Porque os prolegômenos de O Livro dos Espíritos é ditado por João Evangelista. Quem foi João Evangelista? Francisco de Assis. Está lá Francisco de Assis, Santo Agostinho. Então ele colabora com a obra do Consolador Prometido. E lá no livro O Consolador, quando Emmanuel está falando da restauração do catolicismo, das tentativas de restauração do catolicismo, ele cita Francisco de Assis. E foi João Evangelista. Mas a canção ou a oração da paz sintetiza toda a vida de Francisco de Assis. Toda a proposta de renovação da humanidade que ele trouxe para o mundo. O poverelo de Assis, que poverelo é o pobrezinho de Assis. Quando vocês estiverem lendo Francisco de Assis, vocês vão ver como Francisco de Assis sofreu humilhações, foi apedrejado, escarnecido, humilhado, perseguido, assim como Jesus. Tem uma narrativa dentro da obra que eles estão todos reunidos, ele e os seus frades, porque são muitos, ele vai arrebanhando trabalhadores para suas obras, porque eles trabalhavam para os pobres. Tudo que eles recebiam, eles convertiam em doação para os miseráveis, para os leprosos especialmente. E uma das coisas que mais toca o coração de Francisco de Assis, quando ele decide finalmente fundar a Irmandade, é a lepra. Como ele era de uma família muito rica, e os pais eram comerciantes muito poderosos em Assis, ele nunca tinha visto alguém com lepra. Nunca tinha encontrado alguém leproso. E um dia, andando pelas ruas de Assis, ele encontrou um homem que não tinha mais os olhos, só tinha apenas um olho, não tinha mais o nariz, não tinha a boca, não tinha as orelhas, não tinha mais as pontas dos dedos, e o seu corpo inteiro era uma carnificina. E ele disse que imediatamente veio nele o impulso de abraçar aquele homem, e ele toma aquele homem nos braços, leproso, e chora como uma criança. Porque ele diz que não sabe dizer que sentimento, que amor era aquele que ele tinha pelos leprosos. Porque ele vai na direção daquele homem e o abraça. E o homem se cura da lepra com o abraço que Francisco de Assis deu. E aí ele começa um trabalho para socorrer e assistir os leprosos de Assis. Por que ele se sentiu tão comovido e tão impulsionado a socorrer aquele homem leproso? Porque era esse o trabalho que ele realizava com Maria. E o Miramês diz que naquele instante é a própria Maria de Nazaré que sopra em seu ouvido: meu filho, abraça o teu irmão em dores. É ele o caminho da tua redenção. E ele imediatamente abraça o leproso, inspirado por Maria de Nazaré. E há um episódio em que ele está reunido com vários dos seus frades, e eles estão fazendo jejum. Estão fazendo jejum já há 3 dias. E um dos frades começa a chorar.
Porque eles faziam jejum, eles rezavam, e eles faziam jejum não era só porque eles estavam se penitenciando, não. Eles faziam jejum porque eles não tinham o que comer. Então eles faziam jejum e oravam, até que apareciam as doações. O Estado nem aguentar um jejum desse de frente, né? E aí ele disse que o frade começou a chorar. Pai Francisco, todos os frades o chamavam de Pai Francisco. E ele nunca pediu. E Pai Francisco foi como ele foi chamado quando ele saiu da ilha de Patmos. Pai Francisco, e ele, meu filho, o que tu tens? Pai Francisco, eu estou com fome. Não aguento mais, Pai Francisco, eu estou com fome. Oh, meu filho, pense em Jesus. Pai Francisco, eu só consigo pensar em uma galinha. Eu não consigo pensar mais em Jesus. Eu só consigo pensar em uma galinha. Aí ele disse, tudo bem, meu filho. Se levante. Para onde você vai, Pai Francisco? Nós vamos atrás de uma galinha, meu filho. Você vai comer a galinha. Porque é impossível substituir Jesus por uma galinha quando você está com fome. E ele se levanta e vai de porta em porta pedir uma galinha para alimentar o seu amigo frade que estava com fome. E inúmeros episódios são relatados dentro do romance como esses. A maioria deles muito engraçados, porque ele era extremamente divertido, bem-humorado. Você vai ler o romance inteiro, você jamais vai ver Francisco de Assis aborrecido, chateado, porque acha que está trabalhando demais, porque tem tarefa demais, porque tem obrigação demais, porque tem compromisso demais. Nunca. Quando os frades estavam muito cansados, eles achavam que Francisco de Assis ia desmaiar de exaustão, e ele saía pulando e cantando. Vamos cantar. Vamos pular, vamos dançar. Para espantar o cansaço. E os frades todos já caindo, arrebentado, destruído, e ele pulando, quicando de alegria. E ele viveu assim até o momento em que ele, já muito doente, se preparando para desencarnar, pediu para que um dos frades lesse para ele as cartas de João Evangelista, que eram seus textos favoritos no Evangelho. E quando ele estava quase definhando, já quase desencarnando, como Francisco de Assis, ele começa uma oração agradecendo a Deus o jumentinho que o carregou pela vida inteira. Pediu desculpas àquele jumentinho que foi maltratado, passou fome, que não teve muitas vezes uma cama confortável para dormir. Aquele jumentinho que o carregou durante toda a vida. Esse jumentinho é o corpo. Porque era assim que ele chamava o corpo físico. Era o meu jumentinho, que é que nos carrega. Ele viveu como o Cristo. Ele se tornou a carta viva do Evangelho. Por isso que em sua oração, ou naquela que é atribuída a ele, a gente ouve ele dizer, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Fazei-me instrumento de vossa paz. De que modo nós podemos, assim como Francisco de Assis, nos tornar instrumento de paz? Quantas vezes nós somos o instrumento da perturbação do outro, da má notícia, da intriga, da inveja, do despeito, da desconfiança, da maledicência. Nós que idolatramos tanto a imagem de Francisco de Assis, quantas pessoas em procissão por esse país inteiro, pelo mundo inteiro ontem, se esquecem de que o primeiro pedido, a primeira rogativa da prece atribuída a ele é: fazei de mim instrumento de vossa paz.
É o primeiro. Porque se você é instrumento da paz no mundo, não haverá ódio, não haverá ofensa, não haverá discórdia, não haverá dúvidas, não haverá o erro, não haverá trevas. O mal não existirá. Por isso que a primeira rogativa é: fazei de mim instrumento da vossa paz. Da paz de quem? Do Cristo. Daquela paz que ele diz, é a paz que o mundo não pode dar. Não é a paz do dinheiro, do luxo, da riqueza, da farra, da vida boa, da vida fácil. A gente constrói tudo isso e tem acesso a tudo isso, e não está errado de maneira nenhuma ter uma vida confortável, ter direito ao seu momento de recreação, não, tudo isso a gente consegue naturalmente, sem sacrificar quem nós somos, espíritos imortais, filhos de Deus. É porque a gente subverteu os valores. Hoje a gente só vive para o que é material. Falta morrer de trabalhar para juntar dinheiro, para um dia, quando tiver muito dinheiro, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, fazer uma viagem. E enquanto isso a gente vai se matando trabalhando. Aí às vezes até morre, não leva nada, porque o caixão nem tem gaveta. Então, primeira rogativa é: fazer de mim instrumento da vossa paz. Se transformar em instrumento da paz é também não criar coisas em nossa cabeça. Porque a gente cria fantasia demais as coisas. A gente olha para o futuro, só vê miséria, vai dar errado, esse negócio não vai dar certo, eu não vou conseguir esse emprego, aquele menino não vai entrar na faculdade, como é que eu vou pagar aquela dívida, eu não vou dar conta de pagar aquele empréstimo, eu não vou conseguir trocar esse carro, e o carro está com 140 mil quilômetros rodados, e eu rodo mais do que juízo de doido. Qualquer hora esse carro vai dar um prego. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer, eu não vou dar conta. A gente só olha para o futuro pensando no pior. Como é que tem paz desse jeito? Acho que fulano de tal está falando mal de mim. Acho que fulano de tal não gosta de mim. Acho que fulano de tal... A gente cria. Como é que tem paz desse jeito? Não tem paz. E a primeira rogativa é: fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Quando alguém não gosta de você, isso não é importante. Se a pessoa não gosta de você, isso não é importante. Não é de jeito nenhum. Se a pessoa te odeia, isso não é importante para você. Sabe por quê? Porque o importante é você não odiar ninguém. O importante é você não odiar ninguém. Se a pessoa não gosta de você, o problema é dela. É ela que carrega esse sentimento. É ela que carrega essa agonia. É ela que carrega esse tormento. Não é problema seu se ela não gosta de você. Não é. É problema seu se você odeia alguém. Aí agora, se você odeia alguém, aí o problema é seu. Aí você tem que se cuidar. Aí você tem que olhar para você e tem que pensar: meu Deus, por que eu estou com esse sentimento? Por que eu estou me adoecendo? Porque o ódio é comprovado cientificamente que pode se tornar um câncer. O ódio pode se tornar um infarto. O ódio pode se tornar um AVC. O ódio pode se tornar um Parkinson, Alzheimer. A neurociência já comprovou isso. Se alguém não gosta de você, o problema não é seu. Só é seu quando é você que odeia outra pessoa. Por isso, onde tem ódio, eu levo o amor. E o que é o amor? É não revidar o mal. É não desejar o mal. É saber a outra pessoa: tudo bem, não gosta de mim, não tem problema. Meu evangelho, todo dia eu encarno no Miguel, é o meu evangelho.
Minhas orações, todas as vezes que eu faço, o nome dela está lá. Porque você vai criar uma cápsula protetora ao seu redor que vai evitar que os pensamentos de ódio daquela pessoa te alcancem. Ora por ela, faz evangelho por ela. Levar amor é isso. Não é você chegar lá e andar de braços dados, botar a mão no pescoço da pessoa, porque o evangelho nos diz que o coração bate diferente quando a gente encontra um amigo e quando a gente encontra um inimigo. É natural. Mas ele diz mais: onde houver ofensa, que eu levo perdão. Ofensa, maledicência, calúnia. Perdoa. Por quê? Porque o problema não é meu. Quem ofende, quem calunia, quem ataca, é que está doente. Simples assim. Só está doente. A gente vive numa sociedade de caluniadores. A gente encontra isso todos os dias nas redes sociais. De pessoas que caluniam, que inventam fake news, que jogam mentiras nas redes sociais e provocam suicídios. Porque você imagina alguém que é muito caluniado nas redes sociais e que não tem estrutura psíquica, nem emocional e nem espiritual fortalecida, ela se suicida. Quantos casos nós conhecemos? Então, para que você tenha saúde, ofendeu? Perdoa. Senhor, e quantas vezes eu vou perdoar as ofensas do meu irmão? 7 vezes? Não. 70 vezes 7 vezes. Cada ofensa. Onde houver discórdia, leve a união. Não alimente a discórdia. Não diga, você tem razão. Aquela Adriana antipática mesmo é antipática. Você tem razão. O Raimundo realmente é cheio de defeitos. Aquela pessoa é isso. Não alimente a discórdia. Seja você o lugar onde a fofoca para. Chegou no seu ouvido, não leve adiante. Em alguns momentos da minha vida, eu passei por testes terríveis, porque viu me contar coisas a respeito de pessoas que eu amava muito e que eu não podia fazer nada, só silenciar, porque se eu levasse adiante, a situação ia ficar muito pior. Mas você precisa ser o instrumento da união, não separe, una. Onde houver dúvidas, a pessoa está em dúvida, está angustiada, leve a fé. Pela sua experiência de vida, pela nossa experiência de vida, os momentos ruins que nós atravessamos nos mostram o quê? Que nós somos capazes de vencer as nossas crises. Todos nós. Por todos os momentos mais terríveis que nós já passamos, eles nos mostram que nós somos capazes de vencer as nossas crises. Então, tenha um pouquinho de paciência. E essa paciência se chama fé, que vai passar. Vai passar. Eu me lembro de um episódio na minha vida que eu recebi uma notificação da Receita Federal que eu estava devendo quase 300 mil reais para a Receita Federal por um erro de um contador, de uma contadora de Teresina, que eu nem sabia que eu devia. No dia que eu recebi a cobrança, eu pensei assim, não vou me prender. Então, para a cadeia eu não vou. Se me tomarem minha casa, eu vou ter que morar na casa de alguém, porque eu vou ter que pedir abrigo, porque no meio da rua eu vou ficar. Se quiser levar meu carro, não tem problema, eu tenho pelo menos uma bicicleta. E o povo diz assim, como é que tu dorme? Achando que tem uma cobrança de quase 300 mil reais. Todo dia chegando para ameaçar tomar cana. Aquilo que não tem solução, solucionado está. Então eu entreguei na mão de pessoas que sabiam resolver e que resolveram. Mas tem gente que se mata por causa de dívida. Fé. E olha que eu não sou flor que se cheire. Minha mãe é que sabe, né? Não sou santa.
Mas a gente precisa ir colocando na prática aquilo que a gente prega. Era o mínimo que eu podia fazer, era não me desesperar. Fé. Seu amigo está passando por um problema, não diga para ele: eita, cara, que negócio difícil. Eita, essa situação aí é terrível. Eita, esse negócio aí, ninguém vai conseguir resolver isso aí, não. Meu Deus do céu. Uma pessoa virou para mim e disse assim: mulher, se eu tivesse devendo esse tanto de dinheiro para receber da eu acho que eu já tinha pulado da ponte. Aí eu disse: mulher, só se for da ponte do piano. Aí eu só vou me ralar, nem me machucar, não vou. Não piore, leve a fé. Haja como Francisco de Assis. Onde houver erro, leve a verdade. Às vezes a pessoa está errando por ignorância. Ela não conhece. Gente, todos os equívocos que nós cometemos no passado pela nossa ignorância, eles não serão cobrados de nós severamente como a gente julga. Porque o amor cobre a multidão de pecados. E tem mais. Todos nós. Lembrem disso quando vocês começarem a pensar: eita, mas aquilo ali que eu fiz não tem perdão. Tem perdão. Porque o amor, o bem que você faz, leve isso para a vida a partir de hoje. O bem que você faz apaga o mal que você fez. Apaga. Então, tá vendo o erro ali? Chama a pessoa, conversa com ela, esclarece: olha, cara, isso aí não é muito legal. Por que você não procura agir assim, agir assado? Onde tem desespero, leve esperança. Alimente a esperança no coração das pessoas. Não diga: não vai dar certo. Isso é uma furada. Isso aí você está se metendo, não vai dar em nada. Leve esperança. Deixe o pessimismo de lado. Onde houver tristeza, proporcione a alegria. Às vezes você está com um amigo que está passando por uma situação difícil, você vai visitar, uma piada que você conta, ele sorri. E por um momento ele esquece aquele problema. Onde houver trevas, leve a luz. A luz da oração, a luz do evangelho, a luz do ombro amigo, leve a luz. Por quê? Porque como Francisco de Assis, nós precisamos procurar consolar mais do que ser consolados. Aprenda a consolar os outros. Compreender mais do que ser compreendido. Amar mais do que ser amado. Porque nós aprendemos com ele, com Francisco de Assis, pela sua vida, que é dando que se recebe. É perdoando que nós seremos perdoados. E é morrendo. Para a matéria, para os apelos do mundo, morrendo para os arrastamentos da emergência e da urgência que a matéria exige de nós, que nós viveremos em espírito, que ele chama de vida eterna. Chico Xavier dizia que se nós quiséssemos viver no mundo espiritual a partir de hoje, nós precisaríamos, pouco a pouco, ir nos desapegando do que é material. Porque como é que a gente vive? É assim: meu carro, meu telefone, meu marido, minha esposa, meu filho, minha casa, meu sapato, meu relógio, é tudo no possessivo. É a casa onde eu moro, é o carro que eu utilizo, é o telefone que eu tenho. Todos nós somos muito apegados. Precisamos exercitar isso. Porque como Francisco de Assis, o menestrel de Jesus, ele é chamado por Chico Xavier, através da psicografia de Humberto de Campos, de menestrel do Cristo. Você sabe o que é um menestrel? Alguém sabe o que é um menestrel? Dentro das escolas de missão, o menestrel é aquele que vai guiando os passistas. Mas dentro da cultura grego-romana, o menestrel era aquele que chegava na festa para proporcionar alegria.
Francisco de Assis é o ministério de Jesus. É a alegria, a marca do povereiro de Assis. E era essa imagem que eu queria deixar na cabeça de vocês. De um Francisco de Assis que leva alegria para os nossos corações. E eu espero que ele toque profundamente as nossas almas, para que a gente possa viver os seus apelos. Mas especialmente para que a gente aprenda a se tornar instrumento de paz no mundo. Obrigada pela atenção de vocês. Vamos fazer nossa prece, Paulo Francisco de Assis, né? Vamos fazer nossa prece final para irmos para o trabalho do passe, tá bom? Fechar os olhos, quem assim desejar, levar o nosso pensamento ao alto, rogar a Jesus e aos Espíritos amigos e benfeitores que derramem sobre nós a sua luz e a sua paz. Que Francisco de Assis, com todo o seu amor, espalhe alegria sobre esse planeta. Leve esperança, amor, fé a todos os corações sofridos. Que Ele ampare e guarde de modo especial os que se desesperam. E que a sua luz bendita e o seu amor infinito por nós se derramem em nossos corações, nos transformando também em ministérios de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá para o trabalho do passe?